Oramos. Amém. Irmãos, antes de cantar mais um hino, vamos abrir a Bíblia aqui no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler o capítulo 25. 1 Samuel 25. A leitura é um pouquinho mais longa, então vamos atentar. Peço aos irmãos que acompanhem comigo essa leitura. Os irmãos devem lembrar que nós já pregamos aqui o capítulo 24 e o 25, aliás, e o 26, porque os dois capítulos expressam um acontecimento semelhante, que foi Davi teve a oportunidade de assassinar Saul, mas não fez, não levantou a mão contra o ungido de Deus. Ele esperou a hora certa de assumir o trono e não procurou atalhos pecaminosos. E nesse meio, nós vemos aqui um outro episódio que aconteceu no encontro de Davi com um casal, Nabal e Abigail. E a gente vai ver, os irmãos lembram que eu já falei há um tempo atrás, em uma das pregações, que o livro de Samuel, principalmente o primeiro livro, é cheio de contrastes. E aqui também é um capítulo que mostra grandes contrastes. Você vai ver isso exatamente na vida desse casal. A grande diferença no caráter, tanto da mulher quanto desse homem. Então vamos aprender aqui a palavra, o que Deus quer nos ensinar nessa passagem, atentando, irmãos, para um aspecto muito importante, que é a ação de Deus para dar livramentos a Davi. Não só livramentos físicos, mas também espirituais. Acompanhe comigo a leitura. 1 Samuel 25. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Ache mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei, para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo:
Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os meus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi.
Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã, de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. É até aqui, irmãos, a nossa leitura. Vamos cantar o hino Deus está no templo, aqui no início do novo cântico. Só ver o número... Alguém pode confirmar, porque aqui não tem... Deus está no templo. Novo cântico. Número 4, né? É culto à Trindade, Deus está no templo. Vamos lá, culto à Trindade, número 4. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoremos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo.
templo, receptor divino, e os corações habitas, o paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita no templo. Amada Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos visto até aqui na narrativa do primeiro livro de Samuel, o Senhor, Ele tem dado muitos livramentos a Davi, muitos mesmo, livramentos físicos, por mais de uma vez, várias vezes, das mãos de Saul. Nós vemos Deus preservando, e também das mãos dos filisteus e outros inimigos, nós vemos Deus preservando a integridade física do seu ungido Davi. Mas o que é interessante também, irmãos, é que Deus deu a Davi livramentos espirituais, conservando e protegendo Davi de trazer prejuízo à sua própria alma com os seus pecados. Pelo menos até este momento, nós temos visto isso aqui. Então veja, depois de ter agido com mansidão, ao conservar a vida de Saul na caverna, Davi, diante da injustiça de um homem perverso chamado Nabal, ele é momentaneamente tomado por um sentimento de ódio e se dispõe a matar a todos os homens da casa de Nabal. No entanto, perceba a ação providencial de Deus, através da mulher de Nabal, chamada Abigail, para refrear a Davi de pecar contra o Senhor. Irmãos, aqui nesse texto, nós, para entendermos o que Deus quer nos ensinar nesse capítulo, que é até um capítulo mais longo, nós podemos ver aqui 4 momentos nessa narrativa. Primeiro, nós temos a ofensa de Nabal contra Davi. Também nós temos, em segundo lugar, a resposta de Davi à ofensa de Nabal. E na sequência nós temos o ministério gracioso e gentil de Abigail. E por fim a resposta de Davi às palavras de Abigail. Primeiro, o ataque, a ofensa de Nabal contra Davi. É a primeira coisa que a gente vai observar aqui. O versículo 2 começa dizendo que este homem ele era muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, muito gado, e aquele era o momento da tosquia desses animais, Eles estavam realizando esse trabalho, e era um trabalho que produzia lucro para aqueles que possuíam esses animais, Aquela pele era retirada, vendida, e eles ganhavam muito dinheiro com isso. E assim adquiriam mais lucros e riquezas. Então aquele homem já era rico e outros homens estavam trabalhando para ele ficar mais rico ainda, naquele momento ali. E Davi, entenda que Davi está numa situação meio complicada, porque ele está vivendo em cavernas, ele está vivendo de favores, ele tem 600 homens à sua disposição, e para ele cuidar desses homens, então não era pouca gente para alimentar. E sempre que ele tinha alguma oportunidade, ele servia, ajudava as pessoas para receber algo em troca. E é exatamente o que acontece aqui, irmãos. E veja como Davi, ele faz o seu pedido, de forma humilde. Ele deseja que a paz esteja sobre Nabal, ele fala com todo respeito para com aquele homem, ele se coloca numa condição de servo daquele homem, ele diz assim mesmo, o teu filho está pedindo algo.
E ele também lembra a Nabal, e Nabal não sabia disso, que os homens de Davi ajudaram os pastores de Nabal, provavelmente protegendo dos filisteus e de outros povos que roubavam o gado daquelas pessoas. E assim, de certa forma, Davi ajudou aqueles homens, protegeu os recursos de Nabal. E ele agora pede algo, uma expressão de agradecimento para suprir as suas necessidades e também dos seus servos. É interessante que eles deram Vocês viram aqui que nós lemos que um dos homens de Nabal diz que Davi e seus homens serviram como um muro de proteção para com os homens de Nabal e os seus animais. Então ele pede algumas provisões de um homem que já tinha muita coisa e que podia facilmente ajudar e não ia fazer falta. E veja, ele só está tosqueando aquelas ovelhas porque elas foram protegidas pelos homens de Davi, senão elas teriam sido roubadas. Ele não pede nada exorbitante, nada além da conta. Ele deixa na mão de Nabal: o que tens aí em tuas mãos? Qualquer coisa para servir a mim e aos meus homens. Mas o que é triste, mas ao mesmo tempo revela o caráter de Nabal, é a resposta dele a Davi, é a forma como ele insulta a Davi, é a forma como ele despreza o ungido do Senhor, chamando Davi de um homem que está fugindo do seu rei, rebeldemente, e dizendo ao mesmo tempo que não vai repartir nada do que é dele com os homens de Davi. Perceba a atitude avarenta e egoísta desses homens nas suas palavras. Veja, no verso, depois de desprezar Davi, no versículo 10, ele agora, e provavelmente ele sabia que Davi era ungido do Senhor, mas ele até se refere a ele de forma desprezível, como filho de Jessé apenas, e como um fugitivo do rei. Mas veja o verso 11: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Desprezo, mesquinhez, egoísmo. Esse homem, irmãos, ele revela com essa atitude o seu caráter, que na verdade fazia jus ao seu próprio nome Nabal, porque esse nome traz a ideia de alguém, significa aquele que é tolo, aquele que é insensato. Tolo não alguém que é ignorante de conhecimento, mas alguém que não tem amor a Deus, não tem temor a Deus, e nem tampouco amor pelo seu próximo. Então, um momento de festa, um momento de alegria, um momento de lucro para ele, onde ele poderia compartilhar com outros algo dos seus bens, ele insulta Davi e seus homens, mostrando a sua tolice, a sua insensatez. E por isso que ele tem um final trágico aqui. É o próprio Deus quem o fere, é o próprio Deus quem dá cabo da vida dele. Agora, como Davi responde à ofensa de Nabal? Irmãos, nós poderíamos esperar aqui, eu não sei se você se surpreendeu com a leitura, mas a gente poderia esperar aqui a mesma atitude mansa de Davi, como ele tinha mostrado para com Saul no capítulo anterior, e como ele vai mostrar depois no capítulo seguinte. Porque é isso que ele tem feito até esse momento, agido com mansidão. Ele é alvo de injustiça, ele está sendo desprezado e ofendido por todas as pessoas, ele foi traído pelos ifeus, pelos moradores de Keila, a quem ele ajudou também lá atrás, e ele não pagou o mal com o mal em nenhum momento. Pelo contrário, até fez o bem. E a gente poderia aqui esperar a mesma
coisa. Davi respondendo com paciência e com domínio próprio, autocontrole. Mas veja, irmãos, o relato diz que Davi ele fica irado e ele dispõe no seu coração realizar, na verdade, um massacre, porque ele põe no seu coração e incentiva os seus homens a cada um tomar a sua espada e se dirigir à casa de Nabal para destruir todos os homens da casa dele. E com certeza eram muitos homens, porque ele era muito rico. Então ele vai com seus 400 soldados à casa de Nabal. Não para tomar à força os seus bens, mas para destruí-los, porque ele é tomado aqui por um sentimento de ódio, por uma ira assassina até. Isso, irmãos, nos deixa perplexos. Como Davi pôde fazer o negócio dele, ele estava indo tão bem até aqui. Mas sabe o que é que está mostrando? Isso está mostrando a realidade da nossa natureza humana, caída e pecaminosa. Está mostrando que não somente Davi, que era um homem temente a Deus, piedoso, mas também nós, eu, vocês, todos nós, estamos sujeitos a cometer qualquer tipo de pecado. Até mesmo naquela área em que você tem um certo controle pela graça de Deus. Em alguma situação você pode também cair naquilo. Então nós aprendemos aqui, com essa atitude perversa, né, e errada de Davi, que nós somos inclinados ao pecado, irmãos. A cometer pecados e atrair a ira de Deus sobre nós. Não importa quem somos, não importa a posição que nós ocupamos na igreja, todos nós, até o crente mais dedicado a Deus, está sujeito a pecar em determinadas circunstâncias. E provavelmente a circunstância aqui ainda favoreceu Davi a pecar. Não justifica, mas favoreceu. Pois o capítulo começa narrando o quê? A morte de Samuel. Perceba, irmãos, o versículo 1 começa narrando a morte de Samuel. Ele faleceu, todo Israel sepultou Samuel, pranteou aquele homem que foi uma bênção para o povo de Deus. E agora Davi está sozinho. Perceba que Samuel era o juiz e o profeta do Senhor. E ele era como se fosse o conselheiro maior de Saul e agora também de Davi. Então, ele exercia uma influência positiva. Saul e Davi tinham consideração por Samuel, apesar que Saul se perdeu na sua incredulidade e desobediência. Então, é possível, alguns comentaristas dizem, que isso agravou a situação, isso contribuiu para Davi agir dessa forma, porque não tinha mais um Samuel atento e vigilante aos seus passos, ao que ele estava fazendo ou deixando de fazer. Mas isso não justifica ele ser tomado por essa grande ira. O ponto é que todos nós somos inclinados ao pecado que atrai o juízo de Deus. Então, mesmo naquela área que você diz, eu consigo superar isso aqui. Não devemos baixar a guarda em nenhum momento sequer. Porque nós somos frágeis, pecadores. E aquele que está em pé tenha cuidado para não cair. Às vezes podemos ser dominados pelo nosso orgulho e ter a tendência orgulhosa de pensar e dizer: eu jamais cometeria tal pecado, eu jamais faria uma coisa dessas, eu nunca iria cometer adultério, eu jamais iria ser desonesto no meu trabalho, eu jamais iria colar na prova, na escola, eu jamais faria isso. Devemos ter cuidado com isso, irmãos.
porque somos todos inclinados ao pecado. O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não esconde as fraquezas de Davi, os momentos em que ele cometeu graves pecados. E aqui ele quase o comete, se não fora a providência de Deus através do confronto, ou melhor dizendo, da conversa entre ele e Abigail. E aqui o texto chama a nossa atenção para a ação dessa mulher. Perceba como ela quer resolver o problema logo, como ela se apressa para corrigir o mal que o seu marido tinha feito. Ela vai em busca de Davi, corajosamente. Ela expõe o pecado do marido dela e também se coloca nessa condição de pecadora. E ela também, de certo modo, entendendo quem Davi era, o que ele representava, para o que ele estava destinado, ela o repreende também. Cuidado com aquilo que você pensa em fazer, porque isso pode prejudicar você, derramar sangue inocente. Isso vai ser uma mancha para você que vai se tornar o rei de Israel. Veja a preocupação dela com a sua casa, claro, com a proteção da sua família, até do seu marido perverso. Mas também, notem aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Como Deus usa aquela mulher para restringir Davi e guardá-lo de pecar. Esse é um ponto-chave nessa passagem. E note como Davi responde à atitude de Abigail. E eu queria ler essa passagem novamente, do verso 33 ao 35. Do 33 ao 35. É a resposta de Davi a Abigail. Então disse, do 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Irmãos, que atitude maravilhosa nós vemos aqui em Davi, e que alívio essas palavras nos dão, nós que estamos acompanhando toda a história. Primeiro ele ouve Abigail, ele dá ouvidos a ela. Veja, no final do texto que nós lemos: ouvi a tua petição. Ele não se deixou levar pela sua autoridade, pela condição social que ele se encontrava, mas ele ouviu e atendeu o conselho dessa mulher, porque viu sabedoria nesse conselho, porque viu a palavra de Deus nesse conselho, a justiça nesse conselho, e portanto ele dá ouvidos. Ele vê a mão de Deus trabalhando por meio de Abigail para refreá-lo de pecar. Ele diz isso: foi o Senhor quem te enviou. Se não fosse o Senhor que tivesse tocado no teu coração, a desgraça seria feita no dia seguinte. E ele reconhece que ela estava certa e que ele realmente iria pecar se ela não tivesse ido ao seu encontro. E ele obedece à voz de Abigail. Ele atendeu, as últimas palavras do verso 35, ele atendeu a ela. Ele abriu mão de fazer vingança com as próprias mãos e atendeu o conselho do Senhor.
Meus irmãos, aqui nós aprendemos algo maravilhoso acerca do nosso Deus, da graça de Deus para conosco. Ele não somente nos livra de aflições físicas, Ele não somente nos protege a nossa integridade física, Ele também cuida da nossa alma. Ele também nos livra de pecar contra Ele. Talvez em algum momento da sua vida você já passou por isso, que estava prestes a cometer um pecado, de repente alguém te exortou, ou você leu uma palavra, ou você ouviu uma pregação, e abriu mão daquilo que você ia fazer de errado. É Deus atuando, porque se não fosse a graça dele em nós, o Espírito deles operando em nós, irmãos, iríamos desenfreados cometer os mais terríveis pecados, se não fora a graça de Deus. E eu queria aqui trazer aplicações para a nossa vida desse texto. A partir dessa atitude de Abigail, nós aprendemos aqui coisas importantes na nossa vida cristã. Primeiro, irmãos, que nós devemos também ouvir aqueles mensageiros inesperados que o Senhor nos envia para nos confrontar quando nós estamos errados. Porque é o que aconteceu aqui. Abigail é uma mensageira inesperada de Deus para confrontar o ungido do Senhor e refreá-lo de pecar. Então, quando Deus usa pessoas em nossa vida para confrontar o nosso pecado, para repreender a nossa ação errada, o que é que muitas vezes acontece? Devido à nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós somos especialistas em justificar os nossos erros e não receber de bom grado e bom coração e coração humilde a repreensão justa que nos foi dirigida por aquela pessoa que Deus mandou. Somos tentados, irmãos, várias vezes e de várias maneiras a desconsiderar a repreensão que nos é feita, seja por quem quer que seja, não só por um oficial da igreja, mas por um irmão, por uma irmã na fé, por alguém da nossa família. Se está dentro da razão e dentro da verdade, nós devemos aceitar humildemente, para o nosso bem. Mas às vezes nós justificamos nossos erros, até mesmo diminuindo a pessoa que está trazendo a repreensão para nós. Quem é você para me trazer alguma repreensão? Você é tão pecador quanto eu, quando a gente quer de fato esconder ou permanecer no nosso pecado. Irmão, se a repreensão que você recebe da sua mulher, do seu marido, do seu pastor, do seu presbítero, do seu diácono, do seu irmão, da sua irmã, se é uma repreensão justa, amorosa, se é uma repreensão de acordo com a palavra de Deus, a coisa mais sábia a fazer é isso aqui: dar ouvidos e atender aos mensageiros inesperados que o Senhor envia para nos livrar de pecar. Devemos dar graças a Deus por isso, porque a repreensão franca, ela revela amor. O Senhor repreende a quem Ele ama, e quando a gente repreende um filho rebelde, ou um irmão que está em pecado, é por amor, não é porque eu me sinto mais crente, ou dono da verdade, ou superior àquela pessoa, mas é porque eu amo aquela pessoa e não quero vê-la se perder. E isso é o que Abigail revela a nós aqui. Isso é o que Deus faz. Ele envia mensageiros para nos livrar de situações de pecado. E qual é a coisa certa a fazer? Ouvir os bons conselhos que o Senhor nos traz por meio dessas pessoas. Segundo lugar, nós também precisamos ser, no momento oportuno, esses mensageiros, que vai trazer uma palavra de repreensão na vida de alguém que a gente claramente está vendo que está fazendo a coisa errada. Longe de ser uma pessoa que só critica severamente os erros dos outros, e o pior ainda, longe de ser indiferente ao erro dos outros, nós precisamos revelar uma atitude de coragem,
humildade e preocupação com o bem-estar espiritual do nosso próximo. Veja, Abigail, ela é caracterizada aqui, o caráter dela é revelado aqui pela sua coragem. Irmãos, imagina aqui o que essa mulher fez. 400 homens vindo, com sangue nos olhos, famintos, desejosos de cometer a vingança. E ela vai ao encontro deles, ao encontro de Davi e seus homens. Irmãos, ela poderia ser morta no caminho. Ela não sabia o que vinha no coração de Davi e daqueles homens. Mas ela revelou a sua coragem de querer resolver o problema, de não fugir do problema, mas querer resolver, solucionar. E muitas vezes nós fugimos do problema, quando deveríamos ter a coragem que eu digo, a ousadia que vem de Deus, para solucionar o problema, confrontar o problema de frente. A segunda coisa, e isso é o que mais está claro aqui no texto, é a humildade dessa mulher, diante de Davi. Ela se prostra aos pés de Davi, ela se intitula perante ele como sua serva, ela chama ele várias vezes, meu Senhor, meu Senhor. Ela assume a culpa do seu marido, e ao mesmo tempo ela honra Davi com as suas palavras. Tu és o homem a quem Deus chamou para reinar em Israel. Pensa bem o que vais fazer. E a terceira coisa é a preocupação dela com o bem-estar dos outros, irmãos. Com o bem-estar do próximo. Veja, ela está preocupada com a proteção da sua casa, da sua família. Ela quer fazer as pazes com Davi. Ela confronta Davi, porque ela está preocupada em proteger a integridade de toda a sua família e de todos os homens da sua casa, até mesmo do marido dela, que era um peso na vida dela, que era um problema na vida dela, mas ela está disposta a fazer isso. E mais do que isso, ela confronta Davi, também preocupada com o bem-estar dele, porque ela está preservando o chamado dele ao trono. Seria manchado, irmãos, seria uma mancha muito ruim para Davi, antes de assumir o trono, cometer tamanha maldade, derramar sangue inocente. Ela está preocupada com o bem do próximo. Então, coragem, humildade, preocupação, é o que caracteriza a atitude dessa mulher em relação a Davi. Mas eu queria trazer isso para nós, irmãos. Pense nesse momento se não há alguém na sua vida que o Senhor está te chamando para agir dessa maneira. Alguém que você pode abençoar com uma repreensão firme, mas amorosa. Mas você ainda não fez, porque faltou essa coragem, essa ousadia do Espírito Santo, a humildade de reconhecer também o seu lugar, e porque você não tem interesse no bem daquela pessoa. Então, essas duas coisas que nós aprendemos aqui com o ministério de Abigail: dar ouvidos a quem nos repreende para o bem, e também ter coragem, humildade, preocupação para repreender, para o bem do outro. Mas também outra coisa, devemos adicionar em nossa vida, acrescentar nos nossos relacionamentos, pessoas que estão preocupadas com o nosso bem, que vão nos confrontar para o nosso bem. Isso é importante, por exemplo, a um jovem que almeja se casar um dia, ou uma jovem, pensar, orar e conhecer bem a pessoa com quem você quer se relacionar, se é alguém que soma positivamente, principalmente se ama a Deus como você ama. Isso é importante, acrescentar em nossas vidas pessoas que vão promover o nosso crescimento espiritual.
Observe que depois que o Senhor, Davi não precisou levantar a sua espada. Ele até cingiu, colocou aqui no cinto, mas não precisou levantar para matar aqueles homens. A começar por Nabal. Deus mesmo tomou conta disso. Deus fez a justiça. Deus, o texto diz, o Senhor o feriu. Quando ele ouve da atitude correta da sua esposa, ele é tomado por uma indignação que trouxe preocupação para ele, e certamente, talvez por um ataque cardíaco, Deus tirou a vida dele. Amou o mundo, amou as riquezas e sofreu o juízo de Deus. E depois disso, o que é que Davi faz? Ele chama Abigail para estar com ele. Ele propõe casamento àquela mulher. Ele anuncia a sua intenção de querê-la como sua esposa. Isso a gente leu lá no final do texto. Ela tinha uma boa aparência, certamente chamou a atenção de Davi, mas o que mais chamou a atenção dele foi a prudência, a sabedoria, a beleza interior que havia naquela mulher. E ele reconheceu: eu preciso dessa mulher presente na minha vida. Agora devemos ter uma cautela aqui em relação ao que Davi está fazendo. Porque, irmãos, Davi ele já tinha uma esposa, chamada Ainoã. Na verdade, ele tinha outra que era filha de Saul, que foi tomada dele e dada a outro homem, Mical. Vocês lembram dela? Só que lá na frente ela vai retornar para Davi. Ela foi a primeira esposa de Davi. Então ele está tomando agora mais uma esposa, a terceira esposa dele. É interessante que, segundo Samuel 3, vai dizer que ele vai, quando ele se torna rei, ele vai ter 6 filhos, um de cada mulher. Um de cada mulher, 6 mulheres diferentes. Então, aqui também já é um sinal de um problema que ele vai enfrentar lá na frente. Por quê? Faltou ao redor de Davi conselheiros sábios, piedosos, que conheciam a lei de Deus, para exortá-lo quanto a isso. Porque eu não sei se você lembra, mas lá em Deuteronômio o Senhor deu algumas instruções para o rei, que ele não deveria se apossar de riquezas, não deveria tomar muitas mulheres para si, porque isso poderia ser um laço para ele. Então, claro, ele precisava de menos esposas, e segundo o padrão divino, apenas uma, mas ele precisava de pessoas como Abigail, que haveriam de aconselhá-lo e confrontá-lo para fazer a coisa certa. Mas independente disso, irmãos, essa história que eu acredito que vocês já conheciam, ela nos faz sentir alguma admiração por Abigail e um alívio por Davi, por Deus ter livrado ele de cometer grande pecado, que não sabemos, talvez até fosse algo que Deus iria trazer juízo a ele, retirando o trono, não sabemos. Mas nos alegramos com essa ação dele aqui. Mas o ponto é, nós devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós devemos aprender desse texto, que o Senhor, por nos amar, por querer o nosso bem, para nos livrar de pecados graves, Ele vai usar pessoas, homens e mulheres de Deus, para trazer repreensão a nós, para repreender quando nós estamos errados. Como Cristo fez várias vezes com seus discípulos, por amor a eles, o Senhor muitas vezes os confrontou. Então nós devemos orar ao nosso Deus, irmãos, para que Ele nos ajude a amá-lo de forma suficiente, para sermos, de um lado, ouvintes humildes da boa repreensão, mas também mensageiros, conselheiros do Senhor, para repreender aquele que necessita
da nossa exortação. Que Deus nos ajude e que aplique essa palavra no nosso coração. Amém.